Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz, amada igreja, amém? Amém. Aleluia, um amém de alguém que comeu um lanchinho antes de vir, um pão de queijo com café, eu não vou dizer um chocolate quente não, por causa da temperatura, mas um açaí talvez, né? Amados, alegria nos nossos corações, estamos em chamas para esse tempo, para tudo que Deus tem feito, né? Estamos em um ritmo bem acelerado e louvamos a Deus por tudo isso como igreja. Esse é o segundo culto deste mês, do mês de outubro, é o culto onde nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. E quero lembrar-vos de... Algumas pessoas estavam pensando que a conferência estava distante, mas não está. Algumas pessoas dizem, olha, já está chegando, né, pastor? Já está chegando. Então, cuida, virou o lote já, segundo lote. E se eu fosse você, eu aproveitaria, né? Porque são limitadas as vagas. E nós estamos a todo vapor, crendo e orando no nosso espírito para que Deus venha e faça a vontade dEle nas nossas vidas nesses dias. Aleluia! Glória a Deus! Já perguntou para o irmão do lado que perfume é esse que ele está usando? Pergunta aí. Irmãos, é Eudora? O que é? É Malbec? Alma de flores? Porque eu tenho certeza que se ele e ela tem Jesus, é uma pessoa cheirosa. Tem um bom perfume de Cristo na sua vida. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos o bom perfume de Cristo nas nossas vidas. Meus irmãos, eu quero orar ainda mais uma vez pela sua vida. Como você viu, na quarta-feira nós vamos iniciar mais um tempo de oração, de culto de milagres. A gente já está em jejum, em oração, né? Os intercessores para gerando em Deus essa expectativa. E nós queremos convidar você a estar aqui quarta-feira. Nós temos visto, ouvido falar, testemunhado de muitos milagres. E eu creio que o Senhor Jesus vai continuar fazendo. Eu acredito que nunca houve uma geração tão doente como a que nós estamos vivendo, mas também creio que Deus nunca esteve tão vivo como Ele está vivo, nosso Deus vive, e Ele é médico dos médicos, Ele tem poder e autoridade para curar toda enfermidade no nome de Jesus. Amém? E por falar em enfermidade, eu quero orar mais uma vez. Você que chegou aqui com alguma dor, sentindo algum desconforto, você que tem colocado alguma causa diante do Senhor, seja financeira, emocional, sentimental, independente da área. Tem cadeiras aqui na frente, pessoal. Tem umas 2, 3 aqui desse lado, viu? E ali também. Lá também tem uma. Levanta a mão novamente, por favor, você que está com a cadeira vaga aqui. Olha aqui, ó, tem cadeira aqui e aqui nessa parte da frente. O que a gente pede aos líderes da igreja, que quando estão aí, se puderem, venham para cá para liberar a cadeira aí, tá bom? Só para proporcionar um ambiente melhor para quem nos visita, para quem possa estar chegando. Então eu quero orar mais uma vez, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça. Você que está com alguma situação nesse sentido, a gente já pediu para ficar de pé algumas vezes, então curve essa cabeça como você está, onde você está. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, levantar a minha voz em oração, concordando com a tua oração e unindo a minha fé à tua, pedindo ao Senhor Jesus que venha com cura, que venha com milagre nesse início de noite sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Oremos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós nos encontramos aqui no teu recinto, na tua presença, e eu sei que o Senhor está nesse lugar. Tu foi profetizado, desejado, adorado, entronizado. Eu sei que essa adoração subiu a Ti. Eu sei que nenhum outro é o destinatário. A adoração não pode chegar a nenhum outro, pois não há outro digno. Então, Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti, como a coça anseia pela corrente das águas, Senhor Deus. Nós entendemos que só em Ti existe um propósito para as nossas vidas.
Só no Senhor existe graça, só no Senhor existe cura, só em Ti, meu Deus, existe bálsamo, existe refrigério, existe alento para as nossas almas. E eu quero apresentar agora em nome de Jesus cada homem, mulher, criança que esteja aqui nesse culto hoje, talvez pessoas que vieram de outra cidade, de outro lugar, de outro bairro, meu Deus, homens solteiros, mulheres solteiras, casais, famílias inteiras que estejam aqui com uma causa dolorosa, com uma causa que tem trazido dificuldades, com uma situação, meu Deus, de enfermidade, de dor na alma, de aprisionamento, de opressão. Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus Cristo, Senhor, passei em nosso meio, Santo Espírito de Deus, toca com a Tua mão poderosa, Senhor, toca com a Tua mão poderosa, Senhor, arranca de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, toda a enfermidade alojada no físico, na alma, todo o entorpecimento espiritual, Senhor, tudo aquilo que tem feito com que a Tua igreja, meu Deus, não viva a plenitude de Cristo, mas esteja desapercebida, esteja, meu Deus, por algum motivo, Senhor, apática, abatida, Senhor, todo motivo que nos trouxe aqui, nós colocamos em Ti, Senhor, nós direcionamos ele para o Senhor, para aquele que resolve, que tem todo o poder, toda a autoridade. Nós colocamos todas as causas, todas as petições de alguém que está aqui, está com alguém enfermo, de um jovem, um homem, uma mulher que está aqui orando por alguém que está afastado, profetizando que estará aqui um dia te servindo, de uma pessoa, meu Deus, que luta com uma dor na alma, com a perseguição no seu espírito, meu Deus, de alguém com as finanças arruinadas, em meio a uma crise, a uma situação desesperadora, aqui nesse culto ou aonde estiver pela internet, meu Deus, sê com cada um. Vai de encontro aonde a minha voz não pode chegar, Senhor. Vai de encontro aonde esse som não pode alcançar. Toca onde nem o mais, meu Deus, detalhado exame, tomografia, meu Deus, raio-x pode mostrar a enfermidade. Arranca, Senhor, em nome de Jesus. Queima tudo aquilo que tem trazido desespero, aflição, Senhor. Dá refrigério, dá alívio. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas fazendo movimentos que não podiam fazer antes, pessoas testemunhando de algo que há muito tempo prendia a sua garganta. Toque em processos, Jesus, toque em situações que estavam travadas, amarradas e bloqueadas. Senhor, nós não estamos aqui por uma climatização, nós não estamos aqui por conveniência. Nós estamos aqui porque existe no nosso espírito um entendimento, meu Deus, de que só na Tua presença nós somos completos, só em Ti nós somos supridos, só em Ti nós somos completamente ministrados, e só através do Senhor nós poderemos sair dessa igreja hoje com a sensação de que a nossa vida tem um propósito, tem um sentido, que nós servimos a um Deus que ouve a nossa oração, mas que não apenas ouve, um Deus que age em reciprocidade, um Deus que nos dá uma devolutiva de toda adoração que é lançada aos céus, meu Pai, em nome de Jesus. Doce Espírito de Deus. Senhor, se tem causas impossíveis hoje aqui, nós estamos no lugar certo e diante do Deus que pode todas as coisas, e a Ti nós conferimos a honra, a glória, o louvor, o senhorio, a majestade, tudo que temos, tudo que somos, e aquilo que ainda nem temos, mas que haveremos de possuir. A Ti seja a honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Você crê? Você pode aplaudir a esse Jesus? Aleluia! O título dessa mensagem é De Volta aos Montes. De Volta aos Montes. Se você puder anotar. E ela é resultado de uma experiência com Deus essa semana.
Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 23. Marcos, capítulo 4, verso de número 23. Marcos 4, 23, quantos encontraram, digam graças a Deus. Amém. Se você puder, tiver liberdade com a pessoa do seu lado, diz: Deus vai falar contigo. E comigo também. Então não me distraia. Um dos textos, ou das falas, ou dos ditos mais repetidos de Jesus durante a sua peregrinação na terra, é o que está aqui também em Marcos, capítulo de número 4, verso de número 23. Essa foi uma das muitas vezes que Jesus falou isso. É mais ou menos, talvez aqui a gente tenha uma King James, uma Thompson, uma Shield, nós temos uma Almeida Revista Corrigida, atualizada, NVT, mas se a gente pegar todas elas, fica mais ou menos assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Que é mais ou menos a versão NVI da palavra de Deus. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, talvez esse seja um dos textos mais engraçados, né? Se alguém tem ouvidos, ouça. Não é óbvio isso? Por que esse texto é tão óbvio, tão evidente, e às vezes a gente não lembra disso aqui? Nós temos vivido um tempo de distração onipresente. A tecnologia, os meios, nós estamos sempre, ou para mim não generalizar, quase sempre ao alcance de algo para nos colocar distraídos ou para ser inserido no nosso cérebro. Nós estamos quase que o tempo todo sendo bombardeados. Até tempos atrás, a guerra de 1940, a Primeira Guerra Mundial, meados de 29, 32, a Segunda Guerra Mundial, 42, 45, Guerra Fria. As informações demoravam tempos para chegar. As pessoas recebiam telégrafos. Um general de guerra, através de um radiocomunicador desse tamanho, passava uma mensagem para alguém em alguma base em uma ilha, que passava outra mensagem, que mandava um sinal de fumaça, um telégrafo, para tempos depois alguém saber se a Rússia tinha avançado, se a União Soviética como é que estava, se o Japão tinha bombardeado. Mas hoje, por exemplo, o que a gente poderia ver era pessoas em tempo real assistindo a guerra, ou o conflito entre o Hamas e o exército israelita. Em tempo real, câmeras em tempo real mostrando um bombardeio. Aliás, você quer saber como está o seu nível de cristianismo? Você tem orado por Israel, pela paz em Jerusalém, como diz o Salmo? Meus irmãos, ali é algo muito bíblico que está acontecendo naquele lugar. E nós precisamos nos mover. Se nós queremos a bênção de Deus, nós precisamos orar pela paz em Jerusalém. Nós precisamos abençoar aquela nação. Aquela nação é a nação abençoada por Deus. Deus é pai dos órfãos. Nós não somos o seu primeiro povo. Nós somos a adoção dele. Ele veio para os seus que não os receberam. Então nós somos a adoção de Deus. Romanos 8, 28 diz que 8,15, que Deus, Ele nos adotou. Então nós precisamos orar por aquele povo, nós precisamos orar pelaquela nação, nós precisamos apresentar aquela guerra diante do Senhor. E eu quero te convidar a colocar no seu top 5 aí das suas orações, talvez no primeiro lugar. Eu digo talvez porque cada um sabe qual é o maior alvo da sua oração hoje, mas adicione orar pela paz em Jerusalém. Amém?
Então, irmãos, nós ligamos o carro, começa a tocar uma música. Tempos atrás era pendrive, né? Você colocava, ainda usa, CD, abria lá a tampinha, colocava um CD, trocava. Hoje a gente, pelo menos eu, já conectado com a Deezer. Então você entrou no carro, deu partida, começa a tocar alguma coisa da sua playlist. Você que tem Spotify, Deezer, Amazon Music e tantas outras coisas. Mas nós estamos o tempo todo conectados, o tempo todo, até o João Lucas e a Sara lá em casa, o tempo todo pergunta para a Alexa o que está acontecendo, fica se informando das coisas. E a gente está sendo sempre bombardeado. Ambientes que antes eram para reflexão, um book café, uma cafeteria, hoje é um point de internet. Shoppings antigamente eram para as pessoas se reunirem, né, no extinto Timbira, conversarem, papearem até umas horas. Hoje a central de ar e o Wi-Fi liberada. Então nós estamos o tempo todo alimentando o nosso cérebro, as nossas vontades do nosso emocional com uma série de coisas. O bombardeio não está só na faixa de Gaza. Nós estamos sobre bombardeio. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse o que? Nós estamos em guerra. Eu sigo ele. Eu não entendo nada do que ele posta, mas eu sigo ele. Eu vejo todas as postagens dele. E ele, não sei se você segue ele e vê como é a letra lá, né? Mas um dia, irmãos, grego, hebraico e aramaico, eu vou ser fluente. Aleluia. Você pode dizer amém? Não duvide. Tomara ver. Mas nós estamos em um bombardeio. Se o Espírito Santo liberasse agora um brado, ele diria: você está sobre bombardeio. Meus irmãos, e no meio desse bombardeio, nós temos hoje ao nosso dispor mais de 50 milhões de sites conectados para você pesquisar qualquer coisa. Se você der um Google, câmera em Israel, você acha milhares de câmeras mostrando as imagens ao vivo. Se você quiser ver animais no safari do Grug Park na África do Sul, você dá uma busca no Google, você vê leões, girafas ao vivo. Se você quiser ver a Big Well, a roda gigante de Balneário Camboriú, ou o que quer que seja, você consegue ver a câmera ao vivo de lá. E nós estamos sendo bombardeados, 50 milhões de sites para serem pesquisados, 1,8 milhão de livros em circulação nesse momento, 75 milhões de blogs, né? O Asmoimp, o Imperatriz Online, é muita coisa que nós temos. Hoje alguém disse: pastor, o senhor ficou sabendo de tal coisa? Eu disse: não, pastor, o senhor está desatualizado. Terra, UOL, Yahoo, muitas coisas. Meus irmãos, um homem chamado William James, um americano, uma vez ele escreveu um post sobre o atual momento que a gente vive, e ele falou sobre distrações. E ele falou assim: a nossa atenção é a ação em que a mente toma posse, de forma clara e vivida, de entre vários objetos ou linhas de pensamento simultaneamente possíveis. Preste atenção nisso. A atenção, ou seja, o que rouba os meus olhos, aquilo que se torna digno de eu pôr os meus olhos, a minha audição, as minhas janelas da alma, é, de forma clara e vivida, entre vários objetos. É como se aqui tivesse um retorno, um púlpito, uma mesa, uma jarra, uma taça, uma xícara, e você conseguisse colocar os seus olhos nesse jarro de planta aqui. É entre vários que você olha e diz: uau, aquilo ali é digno da minha atenção. E ele falou no seu post o seguinte: implica o afastamento de algumas coisas para poder ocupar-se efetivamente de outras. Atenção é afastar-se de algumas coisas para ocupar-se de forma efetiva de outra. Você abriu mão de muitas outras coisas para que a tua atenção ficasse apenas em uma. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Ele diz que a atenção é o maestro do cérebro. Aquilo que pegar a nossa atenção dominou o nosso cérebro.
É o único capaz de dirigir harmonicamente a orquestra multifuncional da mente. Em suas diversas ramificações estão as chaves não só para as formas mais elevadas de pensamento, mas também para a moralidade e até mesmo para a própria felicidade. O título dessa menção é De Volta aos Montes. Eu tenho procurado montes nesse tempo, meus irmãos. Eu percebi o bombardeio e eu decidi procurar montes. Não montes com Wi-Fi, não montes lotados de pessoas, não montes onde o celular funciona. Eu tenho procurado montes nesse tempo, onde literalmente esteja eu, Deus e mais nada. Tudo depende, nesse tempo, a vida do cristão vai depender do quão bom você ouve Deus. Se você puder anotar isso, a sua vida cristã e ministerial nesse tempo vai depender do quão bom você ouve Deus. A saúde da nossa vida ministerial nesse tempo a saúde ministerial vai depender do quão bom você ouve Deus, ou do quanto você consegue extrair da sua palavra. Sabe, é ouvir bem a Deus. Você consegue prestar atenção? Você está prestando atenção? Se você tiver uma pessoa com liberdade do lado dela, pergunta assim: você está prestando atenção? Você já percebeu como muitas coisas nos distraem, irmãos? Durante uma semana normal, nós podemos sentir fortes anseios momentâneos pela presença de Deus. Durante uma semana normal, nós conseguimos sentir fortes anseios momentâneos pela presença de Deus. Lampejos. Meu Deus, eu te quero, eu te amo. Porém, eles são neutralizados pelas muitas vezes que nós nos distraímos. Pela cultura, pela música, pelo celular que toca, pela mensagem que chegou, por uma rápida bisbilhotada no TikTok, no Instagram, rápida que se tornou o almoço queimou, esqueci de tirar a roupa da máquina de lavar. O menino na escola, o menino na escola. O Enem, meu Deus, o Enem, TikTok, tô mentindo, o Enem está... Vai ter Enem esse ano? Esse mês, Isaías? No próximo? Eu acho que tem alguns que estão inscritos e estão assim, sem saber a data, talvez. Eu não vou fazer, então eu estou de boa. Já fiz, Deus não deixou eu entrar na faculdade. Você já percebeu, irmãos? É muito sutil. Monte na Bíblia, ele é mais do que um... Aliás, a gente criou um mito, né? Monte é um lugar ungido, onde quem pisar a planta dos pés, se não estiver com Deus, estiver em pecado, vai ser consumado, consumido, morto. Monte, na verdade, é um local onde eu decido estar acima das distrações, acima das brigas dos parentes, acima dos sinais de internet. E eu oro para que nunca coloquem um roteador e uma torre Wi-Fi no monte. Já tem uma antena do Elon Musk aí, né? Que você pega a internet onde tiver. Senhor, está repreendido. Igreja, por favor. Eu entendo que esse é um tempo que o Senhor tem dito para nós. Igreja do Senhor, ouçam a minha voz. Esse é um tempo que o Espírito Santo de Deus tem gritado para nós. Igreja, ouça a minha voz. Igreja, ouça a minha voz. Igreja, ouça a minha voz. Sabe, irmãos, nós temos uma Bíblia. Você tem uma Bíblia? Pegue a sua Bíblia aí. Se você tem uma, pegue ela. Nós temos uma Bíblia. Ontem eu celebrei um casamento. Longe. Casamento que eu acho que mais tinha gente na minha vida e mais comida. Então de repente alguém diz: pastor, precisamos de uma Bíblia. Não achamos nenhuma, vou pegar a sua. Eu disse: eu já estou acostumado. Minha Bíblia ela já é multifuncional nos casamentos. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum dos ouvintes originais da Bíblia tinham
tanto privilégio como eu e você temos. Nenhum dos ouvintes originais da Bíblia tinham a Bíblia. Isso é muito forte, é muito poderoso. Você já viu que quando alguém está numa ligação contigo hoje, dá para você minimizar a tela e a pessoa diz: olha, tu sabia que a frase te amo vem do latim, aí você dá uma minimizada, vai no Google, original da frase te amo. Na mesma hora você desmente uma pessoa. Os primeiros a ouvirem sobre a palavra de Deus não tinham a palavra de Deus. Eles não tinham o privilégio de consultar. Imagina ouvir uma parábola e depois não ter como ler novamente. Jesus disse que a semente que cair no espinho, ela vai dar fruto, e o fruto do que... Alguém lembra como é que foi? Alguém gravou um áudio de Jesus falando? Não, Jesus falava e pam! Foi. Então nós somos a geração talvez mais privilegiada, porque nós temos acesso a manuais, nós temos acesso a instrumentos e ferramentas de pesquisa. Você pode, em um único smartphone, um único tablet, ter inúmeras versões da Bíblia, dicionários bíblicos, livros de concordâncias bíblicas, mas os primeiros ouvintes não tinham essas regalias todas. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aquele que tiver ouvidos, por favor, entenda isso no nome de Jesus. Entenda isso, é fácil eu falar aqui, aqueles que têm ouvido ouça, você tendo Bíblia, celular, internet, o que você quiser, líder, pastor, teólogo para perguntar. Agora imagina, alguém que só podia Jesus falar uma coisa uma vez, e Jesus dizendo: aquele que tiver ouvidos, ouça. Você sabe qual é o problema dessa geração? Nós domesticamos aquilo que Deus fala. Nós normalizamos a voz de Deus. Nós pensamos assim: Deus falou uma vez, vai falar de novo. Deus usou um profeta, vai usar outro. Teve um culto domingo, eu perdi, vai ter outros cultos. E nós nos esquecemos que aquele que tem ouvidos, ouça, meus irmãos. Alguém em Israel, ontem à noite, talvez ouviu pela última vez a voz de Deus, e nessa manhã foi bombardeado. Talvez ouviu pela última vez e foi bombardeado. Pastor, e o que eu faço? De repente a gente precisa se comportar, olha aqui para mim, por favor, como os primeiros cristãos. Como é que eu faço? Vir para o culto na expectativa de ouvir a voz de Deus, de discernir a voz de Deus, e entender que aquilo que Deus fala para mim agora, tudo bem, gente, pode ficar tranquilo, tá? Podem sentar aí, tá resolvido. Olha aqui para mim. O que a gente pode fazer nesse tempo? Dizer: Senhor Jesus, e se eu ouvir a Tua voz essa semana e for a última vez que eu ouvir ela? Senhor Jesus, e se aquilo que o Senhor falar para mim foi tão precioso que nunca mais eu vou ouvir? Esses dias eu peguei alguns áudios que eu tenho de palavras proféticas. Tinha um homem chamado Profeta Amaro, que era, meu Deus, incrível demais na presença de Deus, e Deus o recolheu para ele. E eu fui ouvir algumas das palavras que ele liberou sobre a minha vida. Você já parou para pensar quantas pessoas Deus tem falado? Deus tem falado e elas têm continuado desapercebidas. Nós estamos sendo bombardeados por excesso de informação. A gente tem coisas demais para prestar atenção. Eu não sei se eu tenho TDAH. Se alguém aqui faz exame, sabe diagnosticar. Mas às vezes eu vou encher a garrafa de água. Quando eu termino de encher a garrafa de água na pia, eu largo aquilo e vou pegar o cocô do cachorro. Quando eu pego o cocô do cachorro, eu vejo a geladeira aberta, eu fecho. Então eu vou para a sala e já vejo a sujeira que o menino derrubou. Quando eu vou pegar um pano para limpar a sujeira
e guardo que passo pela pia, eu lembro da jarra de água que estava lá enchendo. Meus irmãos, nós estamos numa guerra, uma competição pelo nosso cérebro, uma competição pelo nosso coração. Ontem, essa semana, eu liguei a TV e peguei o controle. E aí quando a gente liga a TV, ela tem várias opções, né? Netflix, YouTube, Deezer, tem um bocado de coisa. E eu fiquei ali alguns minutos pensando, o que eu vou fazer? Eu estou aqui e não sei o que eu quero fazer. Meus irmãos, e as coisas parecem que saltavam assim, os comerciais. O dorama aparecia, aí pulava para outra propaganda, né? Aí vinha um filme de lançamento, aí vinha outro. E de repente veio uma vontade de adorar. Uma vontade de adorar tão grande, uma vontade de adorar tão grande. Então eu coloco uma adoração. E aquela adoração, de repente, começa tudo a fazer sentido. Daqui a pouco alguém toca na campainha, eu digo... Ah! Todo o tempo que nós investimos tem servido para quê? Se isso tem nos distraído daquilo que realmente importa. Todo o tempo que nós investimos em tantas distrações tem servido de quê? Meu celular acusou memória cheia essa semana. Irmãos, eu fui olhar a quantidade de eventos que eu fiz vídeos e fotos para fazer story. E eu não fiz. E já está fazendo 6 meses. Um aniversário. Oh, que lindo. Vou postar e marcar. Tem 3 meses já. Não vale mais a pena. Nós estamos investindo nosso tempo e ocupando a nossa mente com tantas coisas, mas no final do dia, o que nós realmente aprendemos, como isso somou para nós, o que somou, o que acrescentou. Basicamente, a informação que recebemos diz respeito a onde está a nossa mente, o nosso coração. Basicamente, nós estamos sendo bombardeados com aquilo que o que tem acontecido no mundo. Mas, meus irmãos, qual é a fonte de informação celestial que tem alimentado o nosso espírito? Qual é a fonte de vida celestial que tem injetado ânimo na nossa alma? Qual é a conexão, o soro do céu que tem nos dado uma injeção de ânimo? Qual é o valor dessas coisas momentâneas que a gente tem tanto investido tempo e depositado momentos? Eu tenho procurado os montes. Eu tenho ido para lugares onde a internet não funciona. Eu tenho ido para lugares onde não chega a mensagem. Não se preocupe, não é a semana toda, é apenas em momentos onde ou eu ouço a voz de Deus ou eu enlouqueço. E cada vez está mais difícil, porque eu gostava da natureza e todo lugar que eu vou alguém derrubou já. Era da chácara, mas quando a gente vai, o vizinho do lado construiu um negócio e botou um som automotivo. Mas, meus irmãos, qual tem sido o retorno daquilo que nós mais gastamos o nosso tempo? Essa semana, eu viajando entre uma cidade e outra, e adorando ao Senhor e orando, começou a tocar uma canção. Eu estava em uma cidade e essa canção começou a tocar. Acho que muitos conhecem aqui. Ela começa dizendo: Ei Jesus, quanto tempo falta? Meu coração anseia para te ver. Se for preciso morrer, então me mata agora. Eu não sei se tem aí essa música, tem aí? Tem? Coloca um pouquinho dessa canção. Meus irmãos, meu Deus... Eu não lembro a última vez que eu chorei de uma cidade a outra. E eu parava nos quebra-molas. Normalmente entre uma cidade e outra, nos quebra-molas, tem alguém vendendo uma rapadura, uma farinha de puba. E eu ficava constrangido, eu chorando. E eu acho que as pessoas pensavam, morrer alguém. Tem ela aí?
Fecha os teus olhos por um minutinho, por favor. Quanto tempo falta? Meu coração anseia pra te ver. Se for preciso morrer, então me mata agora. Só quero você, só penso em você todos os dias da minha vida. Só quero você, só penso em você todos os dias da minha vida. Oh, Jesus. Olha, Jesus, o meu destino novo. Olha, Jesus, olha, Jesus. Eu não quero mais o ouro nem a prata. Eu quero meu Senhor. Quero meu Senhor. Quero meu Senhor. Meus irmãos, como eu disse, eu não lembro a última vez que eu chorei de uma cidade a outra dirigindo. Tinha horas que eu precisava limpar meus olhos porque eu não conseguia enxergar nada na estrada. E eu comecei a cantar essa canção e naquele momento, irmãos, naquele momento eu morreria pelo meu Senhor. Naquele momento eu morreria pelo meu Senhor. Mas sabe, passou um tempinho, a música repetia, eu disse: Jesus, isso é mentira. Eu não morreria por ti. Eu sou hipócrita, Jesus. E eu chorava e eu dizia: eu sou hipócrita. Eu não morreria por ti, eu estou cantando algo que eu não posso viver. E o Espírito Santo disse: filho, não é bem assim. Se fosse para morrer nesse momento, você morreria. Mas o problema é que daqui a pouco surgirão outras coisas que farão você pensar sobre o que realmente importa e sobre pelo que você deve morrer. Então eu entendi que não é sobre hipocrisia, não é sobre eu não querer Ele, mas existem momentos onde eu me separo para os montes, irmãos, em que eu me envolvo em uma adoração tão profunda que, se preciso fosse, eu realmente morreria. Mas, meus irmãos, logo vem as distrações. Logo vem a lembrança que eu tenho dois meninos para dar de comer, uma mulher, uma igreja para pregar. Logo vem a lembrança que tem que botar gasolina no carro. Logo vem a lembrança que tem que botar o celular para carregar. Logo vem a lembrança que o talão veio R$450 de energia. Só no ventilador. E eu dizia: Senhor Jesus, eu sou hipócrita, eu estou cantando algo que eu não posso viver. E Ele dizia: se fosse nesse momento você morreria, Lucas. Mas daqui a pouco virão as distrações. Vem mais um quebra-mola. E você vai olhar para o que tem na lateral, de um lado e de outro. E eu percebi isso, irmãos. Uma pessoa certa vez disse que Jesus é o único noivo que ele conhecia que quase não fala com a sua noiva, ou que a sua noiva quase não fala com ele. E eu fiquei pensando: meu Deus, que profundo. Jesus é o único noivo que a sua noiva quase não fala com ele. Eu celebrei um casamento ontem. Eu acompanhei o casal no pré-nupcial vários dias. E eu sempre gosto daquela expectativa do noivo se pisando ali, transpirando, aguardando a noiva. E a noiva dentro de um carro com ar-condicionado e o coitado derretendo, limpando ali, o pessoal ajudando ele. E ele dizendo: estou nervoso, eu não vou dar conta de segurar a aliança. Meus irmãos, aquilo é tão profético.
Mas Jesus é o único noivo que a noiva quase não dá atenção para ele. A fase do noivado é uma fase de expectativa. O que antecede o casamento, não ver a noiva, não saber os detalhes do vestido, não saber a maquiagem, não saber como ela está, aquela expectativa, então tudo aquilo é muito profético. Existe um lugar onde eu tenho conseguido declarar Maranata, meus irmãos. Existe um lugar. Existem montes nesse tempo onde nós nos esquecemos de tantas coisas que nos distraem, e é possível declarar Maranata. Existe um lugar onde é possível dizer: Senhor Jesus, se for para morrer, me mata agora. Mas rapidamente esse lugar é roubado de nós. E a gente diz: eu quero é viver. Uma pessoa ontem disse assim: eu não aguento morrer. Não aguento morrer não. A palavra de Deus no livro de Oséias, se você puder abrir a sua Bíblia. Velho Testamento aí, você pode caminhar. Se você passar por Ezequiel, Daniel, mais para frente um pouquinho tem Oséias, capítulo de número 4. Perdão, capítulo número 6, verso de número 4. Oséias 6,4. Oséias é um livro que me destrói demais, é um livro que me quebranta demais, é um livro que fala demais ao meu espírito. Oséias 6,4 diz assim: ó Efraim, eu estou pregando eu preferi trazer uma King James hoje, meus irmãos, porque foi a biblinha que eu usei esses dias. E ó Efraim, que te farei? Ó Judá, que te farei? Porque o vosso amor, tem uma versão que diz, porque o seu amor, olha, meu Deus. Ó Efraim, ó Judá, o que eu te farei? O teu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. A gente mora na cidade e não tem tanta percepção disso, a não ser você que deixa seu carro dormir na rua. Quantos aqui a garagem não é coberta? Você sabe do que eu estou falando. Aquela aguinha que quando você sai pela manhã ela está sobre o seu carro. Quem andava cedo para ir buscar água no poço, a gente chamava de uruvai. É aquela aguinha que está na folha das plantas. Ó Efraim, ó Judá, o que eu te farei? Seu amor é como a neblina da manhã, é como o primeiro orvalho. Irmãos, tem vezes que você acorda 4 da manhã. Esses dias eu não tenho precisado de despertador. Deus tem me levantado nas madrugadas e eu só consigo me aquietar quando eu oro. E se você sair na porta, você consegue ver uma neblina. Mas 6 horas da manhã ela já dissipou. Já foi. Se você pegar uma autoestrada esse horário, é quase difícil enxergar. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Volta um pouco na sua Bíblia, por favor. Deixa eu tentar terminar isso aqui. Essa mensagem é uma série de coisas que eu fui anotando. Isaías 55, 9, 8 e 9, perdão. Talvez esse é um dos textos menos, não sei se eu posso dizer assim, menos usado de forma correta por nós. Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos. Por favor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Como eu interpreto isso? Eu tenho um notebook lá em casa, positivo. Aí eu vejo esse MacBook, é o Air? Não, né? MacBook Air. Um dos mais tops que tem. Eu olhei o preço dele essa semana.
que só quem compra é burguês. Brincadeira, Deus abençoa e libera. Então eu tenho um positivo, um sim mais. Então eu penso, Senhor, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. O meu pensamento é um positivo, o teu pensamento é um MacBook Air. O meu pensamento é um teclado daqueles que os caras usam para fazer seresta. Mas os teus pensamentos é um desse aqui, um K-Lab 49 essencial. Não sei nem o que marca é. Os meus pensamentos é um Xiaomi 9S. Os teus pensamentos é um novo iPhone 15 Pro Titânio Max. Os meus pensamentos é um Fiat Uno. Os teus pensamentos é uma SW4. É ou não é? Não é isso que eu tenho visto. Não é isso que Deus tem falado comigo nos montes, meus irmãos. Porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos. E por favor, o que eu vou te falar agora não muda o fato de que sim, às vezes a gente quer morrer e Deus quer vida. Glória a Deus. Você quer morrer solteiro e Deus tem uma varoa para ti, um vaso abençoado. Amém, isso é bíblico, sim. Paulo disse, se quiser ficar solteiro igual eu, é muito bom. Mas se não aguentar a parada, case. Está na Bíblia, Coríntios 7, está lá. Mas meus irmãos, eu quero convidar você a mergulhar comigo em um outro tipo de pensamento. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu consigo enxergar uma árvore proibida no centro do Éden. E Deus dizendo, o meu pensamento é não coma, não toque. E o homem dizendo, o meu pensamento é, eu vou comer. Quando Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A Bíblia está falando da existência de Satanás. De uma inundação terrível. A Bíblia está falando de Abraão prestes a baixar o cutelo e imolar o seu próprio filho Isaque. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É possível ver Jacó enganando seu próprio pai vestido de Esaú. José definhando, esquecido numa prisão, mesmo tendo interpretado o sonho dos padeiros, dos confeiteiros, do cerimonialista, do carcereiro. Ele interpretou o sonho de todo mundo, até do pessoal que ajeitava os ferros da prisão lá, para ele não quebrar. Ele interpretou o sonho. E Deus diz, os meus pensamentos, José, é você definhando em uma prisão. Os meus pensamentos é Raabe, uma prostituta cananeia, casando-se com israelitas. E pasmem, entrando numa descendência messiânica. Os meus pensamentos é o povo de Deus na frente do mar. O mar fechado e um exército egípcio atrás. O meu pensamento é Davi se escondendo de Saul em uma caverna. É Jeremias chorando por causa das mulheres cozinhando seus próprios filhos, seus próprios bebês. É Jesus dormindo em uma manjedoura. É Deus dizendo para nós, os meus pensamentos é o meu filho Jesus Cristo sendo martirizado em uma cruz para a remissão dos vossos pecados. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mas isso só é possível ouvir nos montes. Isso só é possível ouvir quando nós ousamos dizer, se for preciso morrer, então me mata agora, Senhor. Só é possível entender isso se você dizer que eu te quero, Jesus, todos os dias da minha vida. Meus irmãos, pensa comigo, se hoje fosse a última ceia. Por favor, por favor. Se hoje fosse a última ceia. Jesus está aqui agora. Uau, ele está sentado em uma mesa que não é como essa. Você sabe que Jesus sentava mais ou menos assim. Era essa a posição da mesa da ceia. Não tinha cadeira. Aquilo lá é pintado por quem foi mesmo? Da 20, da 30, da 22, da 28, do 36. Eu não sei, um autor desses aí. Já me esqueci disso, gente. Já estou esquecendo muita coisa. Ô, Covid, velho. Então Jesus está sentado aqui, a última ceia, aquele momento extraordinário. Vamos contextualizar, nós estamos nessa mesa. De quem seria o primeiro celular que ia tocar?
Jesus está aqui partindo o pão. Quem seria a primeira pessoa que levantaria e diria: Jesus, eu tenho meu menino na escola. Menino na escola, Jesus. Jesus, eu estou com uma lasanha no fogo. Já pitou 2 vezes. Na terceira queimando já. Jesus, eu comprei um ingresso das 17 horas do cinema. O filme lá como é o nome? O Som da Liberdade. Se hoje fosse a última ceia, qual de nós seria o primeiro que interromperia Jesus por causa de um dos nossos milhares de afazeres? Meus irmãos, nós precisamos procurar os montes novamente. Nós precisamos restaurar a cultura dos montes. E eu não estou falando sobre geografia, relevo. Eu não estou falando de relevo. Pastor, onde é que tem um monte mais perto? Deixa eu ver, na beira do rio Tocantins, é o Carmelo. Eu não estou falando de relevo. Eu estou falando de local onde todas as minhas atenções estão voltadas para Ele e nada mais me distrai. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Tem um livro, ele é um best-seller. O título dele em inglês é The Tipping Point. Nadinha, não sei falar inglês não. Traduzindo, o ponto de desequilíbrio. É um best-seller mundialmente vendido. E tem uma parte desse livro muito interessante. Uma pessoa bem ousada, né? Malcolm Gladwell. Ele narra o experimento de 2 pessoas. Eles decidiram fazer um experimento com... Preste atenção nisso, eu preciso falar isso para você aqui. Ele conta a história de 2 psicólogos que decidiram fazer um estudo na Universidade de Princeton. E eles fizeram um estudo com alunos. Por favor, me ajuda a dizer, me convença de que isso aqui não tem nada a ver com os dias de hoje. Dois psicólogos decidem fazer um experimento em uma universidade. Universidade normalmente tem vários blocos, bloco A, bloco B, um é um curso de medicina, o outro é enfermagem. Então eles sugeriram para os alunos, os seminaristas, que querem ser pastores, teólogos, fazer uma dissertação sobre o bom samaritano. O trabalho de casa de vocês façam um trabalho sobre o bom samaritano. Nós queremos aprender sobre o bom samaritano. Eles prepararam um trabalho incrível. E agora os 2 psicólogos pediram para que aquele jovem saísse do bloco da universidade onde eles estavam e fosse para um outro bloco para apresentar o trabalho. E eles, os psicólogos, colocaram intencionalmente uma pessoa moribunda no caminho entre os 2 blocos. Uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa maltrapilha, uma pessoa gemendo de dor. Está um grupo de seminaristas em um bloco da universidade, escrevendo um trabalho sobre o bom samaritano. Se você que está aqui nos visita não sabe, mas basicamente, o bom samaritano é a pessoa na Bíblia que se compadece da dor do outro, que para no caminho para ajudar o seu próximo. Então eles estão aguardando no outro bloco da universidade. Aqueles seminaristas descem daquele bloco. Todos eles passam pela pessoa jogada no chão, gemendo de dor. E chegam lá, nenhum deles olha para aquela pessoa e diz: viemos apresentar o nosso trabalho sobre o bom samaritano. Nenhum parou para ajudar aquele homem caído. Talvez a palavra que está na sua boca agora é misericórdia, sim ou não? Me ajuda, me convença de que isso não acontece com a gente. Ocupado demais para o ensaio. Ocupado demais para o trabalho. Ocupado demais para as coisas que eu tenho. Eu estou fazendo um trabalho sobre um bom samaritano. Tem uma pessoa caída no chão, mas eu não posso olhar para ela porque eu tenho que apresentar o meu trabalho sobre o bom samaritano. Meus irmãos, os montes revelam as nossas prioridades. Chegou a hora da gente mudar radicalmente o nosso estilo de vida e buscarmos ambientes onde nós podemos ouvir Jesus novamente,
e Ele alterar as prioridades do nosso coração. Eu não posso pregar a vida inteira sobre o bom samaritano e passar a vida inteira ignorando aqueles que estão caídos ao meu redor. Passar a vida inteira ignorando aqueles que estão pelo caminho. C.S. Lewis, em um dos seus livros, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, uma carta muito boa, esse aqui é o livro de número 12, se eu não estiver enganado. Ele diz o seguinte: a estrada mais segura para o inferno é sutil. Preste atenção nisso. A estrada mais segura para o inferno, ela é sutil, ela é gradativa, ela é suave, ela tem um solo macio, ela não tem curvas acentuadas, ela não tem marcos nem postes indicadores. A estrada mais sutil para o inferno é aquela que mais me proporciona conforto, é aquela que mais me proporciona comodismo, é aquela que mais me deixa confortável. Tem um texto na Bíblia, está no livro de Mateus capítulo 16, verso 21, por favor abra sua Bíblia. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será isso não vai acontecer. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: atrás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. A palavra Satanás usada por Jesus aqui no grego significa adversário. Preste atenção nisso. A palavra que Jesus usa aqui para repreender Pedro, quando ele diz arreda de mim, Satanás, a palavra Satanás no grego é adversário. O que Jesus está dizendo, irmãos? Todo aquele que não entender a minha mensagem, todo aquele que não entender que eu tenho que morrer, se torna adversário do meu propósito. É a mesma palavra que vai ser usada lá na frente para descrever o diabo. O diabo, o vosso adversário. Então Jesus está dizendo: Pedro, eu não preciso de alguém que se oponha ao meu ministério, Pedro. Eu não preciso de alguém que se oponha à vontade do meu Pai. Arreda de mim, adversário. Jesus repreende o Pedrão, dizendo: se você quer ser meu adversário, vá por outro rumo. Eu não quero ninguém que se oponha ao meu propósito. Eu não quero ninguém que se oponha à vontade de Deus para mim. Se o seu líder disser: Deus está falando comigo e está me mandando para outro lugar, você vai dizer: está repreendido no nome de Jesus, eu não abro mão de ti. Você é meu líder. Se o pastor disser: Deus vai me botar em outra igreja, está repreendido. Tem uns que vão achar bom, né? Está repreendido. Eu não aceito que o Senhor seja transferido. Mas se a gente estiver ouvindo Deus, a gente vai responder assim: arreda, adversário. Eu preciso cumprir a vontade de Deus na minha vida. Eu preciso realizar a obra daquele que me chamou. Mas isso só é possível nos montes, num lugar onde a voz de Deus não tem interferência. Esses dias eu peguei um radiocomunicador, entreguei para uma pessoa e fiquei com outro. E eu queria testar se ele realmente funcionava. Lá na Léo Imp. Lá na Léo Variedades. Léo Imp, né? Léo Variedades. Léo Variedades. A Imp é mais cara. Lá na Léo Variedades. Irmãos, eu pude observar que se você andasse quilômetros onde não tem obstáculo, ele pega perfeitamente.
Agora, quando você se esconde atrás de obstáculos, de árvores, de muralhas, de quartos, de concreto, o sinal começa a falhar. Nós precisamos urgentemente entrar numa linha de transmissão com Deus, onde a mensagem dele chegue a nós e nós sejamos perfeitos ouvintes e reprodutores dessa mensagem. A palavra de Deus no livro de Hebreus capítulo 5, verso 11 diz: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Diga misericórdia. Quanto a isso, temos muito o que dizer, com coisas difíceis de se explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Quantas vezes nós queremos impedir Jesus de fazer a obra dele? Quantas vezes a gente está distraído demais? Imagina eu confortável, eu acabei de me mudar, eu estou em uma casa boa, em um lugar confortável, e vem uma palavra dizendo: saia daí. Eu vou dizer: arreda Satanás. Imaginei um emprego bom, um casamento tranquilo, meus filhos em uma boa escola, com a saúde de touro, e de repente diz: está vindo uma enfermidade. E eu nessa família segura, alguém diz: está vindo uma tribulação aí. Então a gente diz: arreda Satanás. Mas Jesus diz: todo aquele e de repente a gente diz: isso não na minha vida. Mas Jesus diz: arreda Satanás. Ou seja, todo aquele que for adversário daquilo que for a vontade de Deus para mim, eu não aceito. Lutero foi o pai da reforma protestante. Mas o livro, a biografia dele diz que ele nunca tomava uma decisão sem passar pelo menos 2 horas orando antes de fazer qualquer coisa. 2 horas orando. O pai da reforma, para ser pai da reforma, antes de fazer qualquer coisa, passava 2 horas orando. Lutero estava dizendo: eu só posso ser o pai da reforma. Os meus escritos, a Bíblia só chegou até você na versão que tem. Porque antes de fazer a minha vontade, eu orava 2 horas para ouvir a voz de Deus. Eu queria saber o que ele pensava para depois eu tomar a decisão. 1 Pedro 2:11 diz assim: amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que vocês são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra vocês. Onde será o seu monte? Onde será o seu lugar de adoração? Onde você edificará um altar ao Senhor? Toda vez que eu vou orar em algum lugar, eu costumo dizer: Senhor, eu ergo aqui um altar ao Senhor. Erguer um altar ao Senhor é dizer: o Senhor é bem-vindo neste lugar. O Senhor é dono de tudo aqui. O Senhor está levantando um decreto para que nós edifiquemos novamente nossos altares nesse tempo, meus irmãos. Para que a gente ouça a voz de Deus. Pastor, como é que eu sei disso? Se você está antenado com Deus, o Espírito te incumbiu de orar por Israel esses dias, de orar por Jerusalém, de chorar pelos que choram, porque é isso que o coração de Deus está apontando. Você desejou morrer por Ele esses dias. Você teve raiva de você mesmo. Esses dias eu tive raiva de mim mesmo. Eu tive raiva da minha versão que se apega a coisas. Eu tenho tido raiva da minha versão que gosta das coisas dessa terra. E essa minha versão é forte, faz academia, levanta 200 no supino, zera a máquina no exercício de perna. Enquanto que a minha versão que ama Jesus parece que está levantando só a barra. Eu digo: misericórdia, eu não aceito isso, Jesus. Eu preciso que os meus momentos no monte sejam mais relevantes do que todos os meus outros momentos na presença de qualquer outra coisa. Eu quero te falar 3 verdades proféticas para esse tempo. A primeira: Deus não está calado. Ouça isso. Irmãos, eu tenho ouvido a voz de Deus. Eu tenho ouvido a voz de Deus. Ele não está calado. Mas nós nos tornamos surdos onipresentes. Deus não está calado,
mas nós perdemos a sintonia da sua voz. Nós perdemos a frequência com que Ele fala. Ele tem tantas coisas para te falar. Ele tem tantos decretos incríveis para liberar sobre a minha e sobre a tua vida. Ele quer falar contigo sobre a criação dos teus filhos. Ele quer falar contigo sobre o seu ambiente de trabalho, sobre as suas ideias de negócio. Ele quer falar contigo sobre o teu ministério. Pastor, como é que eu faço? De volta aos montes. De volta ao lugar onde Ele é o alvo, onde Ele é o foco, onde Ele é o centro, onde todas as demais coisas, não importa onde a gente diga: ei Jesus, quanto tempo falta? Eu só penso em você todos os dias da minha vida. Primeira verdade, Deus não está calado. Pastor, como é que o senhor sabe? Eu falei com Ele recentemente. E o Senhor me ouviu. E Ele respondeu a minha oração. Segunda verdade profética para esse tempo: o véu não foi remendado, irmãos. O véu não foi remendado. Você continua tendo acesso, a sua oração continua sendo ouvida por Deus. O véu foi rasgado por o único que poderia rasgar, e ninguém tem autoridade de remendá-lo. O véu continua rasgado. Você continua tendo acesso. Mas é muito bom abrir o YouTube e ouvir o pastor Nonato. É muito bom abrir o YouTube e ver o Luiz Hermínio, e ver o Judes, o Luciano, o Eibe, tantos outros. É muito bom receber algo pronto. É muito bom ir num lugar em que tem alimento rápido. É muito bom estar na sua casa e pedir a comida. Mas existe um prazer. Existe uma preciosidade em preparar as coisas. Existe uma preciosidade em ir para a cozinha e preparar algo. E receber alguém e dizer assim: eu preparei algo para você. É muito bom ir até alguém que ouve Deus e ouvir o que ele ouviu de Deus. Mas é muito poderoso ir até Deus e dizer: eu quero ouvir o que o Senhor tem para a minha vida. E por favor, não saia daqui dizendo: o pastor Lucas disse que é proibido ouvir o pastor Nonato, os homens de Deus. Eu quero te dizer que você está ouvindo o que eles no secreto ouviram. E que o Senhor quer que você vá até esse lugar e ouça a voz dele também. Eu quero te dizer que se o teu líder não marcar a célula naquele dia, você pode ouvir a voz de Deus também. Porque o véu continua rasgado. Ninguém remendou ele. Você tem acesso. Você pode dizer: olha Jesus, o meu vestido novo. Terceira verdade profética para esse tempo: Ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. Eu tenho olhado para o que tem acontecido em Jerusalém, em Israel, e a única coisa que vem no meu espírito é: Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu não aceito ser uma noiva que deixa o noivo sem conversa, que não conversa com o seu noivo. Eu preciso finalizar esse culto, mas se você pegar a tua Bíblia, meus irmãos, Sansão tinha, meu Deus, que ministério incrível daquele homem. Perdeu por causa de uma distração. Davi, incrível, aquele que foi chamado por detrás das malhadas, deixou-se corromper, se distraiu por causa de uma bela mulher.
Jesus conta uma parábola na Bíblia, eu encerro com esse texto aqui. Está no livro de Mateus, capítulo número 13, do verso 7 ao 22. E ele compra... Eu queria até pedir o ministério de louvor para me ajudar aqui, por favor, subir. E ele conta a parábola da semeadura, do semeador. Meus irmãos, por favor, entenda isso. Nós não vamos ler essa parábola toda, a parábola do semeador. Põe para mim o verso 7, por favor. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Preste atenção nisso, por favor. Outra parte caiu no meio dos espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. O que foi semeado entre os espinhos, pode passar. Vai para o 22, por favor. Deixa eu ver se é o 22, rapidamente. Eu preciso te entregar isso aqui. É isso. Quanto a semente caiu no meio dos espinhos, o que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra. Preste atenção nisso, isso é muito poderoso. É aquele que ouve a palavra, mas nos cuidados, olha isso. Mas nos cuidados deste mundo, olha. Mas a preocupação dessa vida e os enganos das riquezas a sufocaram, tornando-a frutífera. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte, irmãos. Qual é o perigo que nós corremos, pastor Lucas? É de ouvir a palavra domingo após domingo. É de ter uma mãe crente, uma avó crente. É de ter um bom líder. Me mata agora, enquanto eu estou na tua presença, enquanto eu estou te servindo, enquanto eu estou apaixonado por ti, Jesus. Eu não quero ser sufocado por tantas coisas, Jesus. Eu não quero que o meu coração perca o brilho da tua presença, Jesus. Eu quero que esses momentos onde eu quero morrer por ti, eles não sejam apenas em uma viagem. Eu quero que eles sejam momentos que me sufoquem. Eu quero que quando eu estiver contigo na mesa, nada mais seja importante. Pastor Nonato, nosso pastor presidente,
É tão bom estar com Ele. Sabe, o pastor Nonato, se ele disser assim: meu filho, eu tenho um tempinho, 10 minutinhos, meia-noite, eu digo: pastor, eu quero estar com o senhor, eu vou aí. Porque é tão bom estar com Ele, tão bom ouvir sabedoria. Nós precisamos começar a levantar montes onde a frequência do céu esteja limpinha. Talvez seja o seu quarto, talvez seja uma chácara, talvez seja quando todo mundo dormir. Mas eu não aceito ser sufocado pelos espinhos. Eu não aceito que as distrações dessa vida. Eu preciso pegar meu celular e olhar o relatório semanal dele e ver onde eu estou gastando meu tempo, ver com que eu tenho passado a minha semana e os meus dias. E é inadmissível que eu não tenha sido uma noiva que gastou tempo com o seu noivo. Feche teus olhos, curva sua cabeça. Eu quero te convidar a orar. Senhor Jesus, eu oro por montes. Eu oro para que a gente volte aos montes, Jesus. Ah, Jesus, nos devolve os montes, os lugares onde a dor não é tão dolorosa como a tua presença, Jesus. Os lugares onde a falta de dinheiro se torna um problema pequeno porque nós temos o Senhor. Os lugares, Jesus, o lugar, Jesus, onde a minha incapacidade se torna relativo porque eu estou diante da própria capacitação. Nos ajuda a voltar para os montes, Senhor. Nos ajuda a subir novamente os lugares onde tudo que nós temos é o Senhor. E tudo bem se a gente passar semanas, meses, anos neste lugar, Jesus. E tudo bem se a gente precisar morrer, Jesus. Mas nos faz, Senhor, em nome de Jesus, um povo que tem expectativa pela tua presença. Fale com o teu Pai nesse momento. Fale com o teu Deus neste momento. Ah, Jesus. Queimando de amor por ti. Ah, Jesus. Meus ouvidos eu quero ouvir. Oh, Jesus. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abra o meu coração, quero sentir. Teu grande amor. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, Jesus. abre o meu coração, quero sentir. Ah,
Deus dentro dessa igreja. Vamos, libere uma adoração sincera. Eu quero perder o sono. Oh, Jesus. Eu tenho sede, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti.